Muito boa noite a todos. O tema fala sobre desequilíbrios. E esse tema é muito interessante porque ele está bem próximo do nosso dia a dia. Eu vinha refletindo sobre a facilidade que nós temos de nos desequilibrarmos. A linha é muito tênue. Os momentos de equilíbrio contam-se a dedos. Os momentos de desequilíbrios é impossível contá-los. Nós somos assoberbados por angústias, aflições, emoções que causam perturbações, e nossa mente parece um verdadeiro caos, em que nós não conseguimos ter o devido controle e o domínio sobre esse estado mental. É impressionante o quanto nós nos acicatamos pela dor. A dor é um dos caminhos que nos leva ao progresso espiritual, mas não necessariamente o único. A dor se instala quando nós fugimos às leis naturais. E é preciso nós admitirmos que somos capazes de sentir algumas dessas emoções e, por que não dizer, sentimentos que nós vamos apresentar na noite de hoje. Não que tenhamos a intenção de esgotar o tema nessa palestra, apenas iremos pincelar algumas nuances que são fundamentais para que nós possamos refletir sobre esse tema. Partindo do princípio de que todo palestrante é o primeiro necessitado a colocar em prática aquilo que ele prega, nós compreendemos que não é fácil a arte de se comunicar em público, é de uma grande responsabilidade. Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, espíritos que nos observam atentamente, detalhadamente. Se aquilo que nós estamos pregando em público é aquilo que nós colocamos em prática no nosso dia a dia. Só isso já nos dá uma dimensão da responsabilidade do que é falar em público. Uma responsabilidade fenomenal. Todos nós temos inúmeras responsabilidades. Todos nós temos inúmeros desafios, altos e baixos, períodos de relativa tranquilidade e períodos de extrema turbulência emocional e, por que não dizer, espiritual. Nesses momentos em que nós oscilamos nessa falta de vigilância mental e emocional, somos muito vulneráveis aos fatores externos que nos desequilibram emocionalmente, assim como nós somos vulneráveis quanto aos fatores internos que existem como lacunas que não foram devidamente trabalhados, em decorrência do desconhecimento de quem somos nós. Então eu queria mostrar para vocês uma citação do Livro dos Médiuns. Antes da citação do Livro dos Médiuns, eu queria mostrar para vocês o quanto é importante nós termos cuidado com aquilo que nós dizemos. Se nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, de espíritos que estão nos observando detalhadamente, eles observam esse poder ou essa capacidade que nós temos de vivenciarmos a maledicência. E aí o Livro dos Médiuns nos aborda exatamente uma situação inusitada envolvendo a questão da maledicência. E aí eu peço a vocês a permissão para ler na íntegra esse caso do Livro dos Médiuns. Afinal de contas, todos nós estamos aqui aprendendo a doutrina dos espíritos. Isso aqui foi uma mensagem que foi recebida numa das reuniões através do senhor Allan Kardec, para que essa mensagem fosse levada ao conhecimento de duas irmãs. Essas duas irmãs estavam sendo alvo de acicates dos próprios espíritos galhofeiros ou brincalhões que não as deixavam em paz em momento algum. E não se entendia por que é que esses espíritos estavam perturbando a vida dessas duas irmãs. Olha o que o espírito vem nos dizer, o espírito de alta envergadura.
O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, para praticarem o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua. Pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsidia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão, e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e principalmente praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Allan Kardec teve dúvida se iria repassar na íntegra esta mensagem que foi dita, e novamente o Espírito veio e disse: para criaturas endurecidas como ela, é necessário que o Espírito seja tocado por uma linguagem mais difícil, mais rude. Lembrem-se que a maledicência gera muito desequilíbrio nas nossas vidas. Todos nós, em graus variados, somos alvo de maledicência. Somos alvo de maledicência no ambiente de trabalho. Somos alvo de maledicência dentro da família. Somos alvo de maledicência pelos amigos que não são amigos, pelas pessoas com as quais nós convivemos. Somos alvo de maledicência nas redes sociais, porque é mais fácil você apontar o defeito do outro do que compreendê-lo e aceitá-lo como ele é, e auxiliá-lo a superar aquilo que ele precisa superar. Nós somos julgados até pelo horário que nós acionamos o WhatsApp. Nós somos julgados por tudo que nós mencionamos, comentamos e curtimos nas redes sociais. Nós somos julgados pelas nossas posturas, pelas nossas roupas, pelo aquilo que nós falamos, pelo nosso comportamento. O ato de julgar o outro é o que há de mais fácil. Cuidado com a maledicência, porque a maledicência gera desequilíbrio na vida de qualquer um de nós, principalmente um médium indisciplinado na fala. O médium que é indisciplinado na fala, que fala o que não deve, sofre as rebordosas do mundo espiritual. E muitas vezes não entende por que está sofrendo. Quando você faz o rádio corredor, você está agindo de uma forma extremamente perversa, porque você não possibilita que o outro se defenda. O outro sequer imagina que está sendo alvo da sua maledicência, dos seus maus comentários. Preferível seria que você utilizasse o seu tempo para se autoanalisar. Porque na fileira das nossas imperfeições, uma existência não é possível eliminá-las. Por que perder tanto tempo em analisar a conduta do outro, em julgar o outro? O pior inimigo do espírita é outro espírita. Quantas vezes faltamos com a caridade uns com os outros? Quantas vezes fazemos comentários indevidos? Só que o coração está cheio de sentimentos negativos e a boca fala aquilo que o seu coração está repleto. Maledicência gera desequilíbrio na vida de qualquer ser humano. Nesse ímpeto de falar sobre a atitude alheia, você é invigilante quanto a si próprio. Você perde a oportunidade de observar se aquilo que você aponta negativamente contra o outro não há de se analisar, se você não tem uma imperfeição pior do que aquela que você está recriminando nesse colega de trabalho, nessa pessoa com quem você convive. Se você não tem algo de positivo para falar sobre o outro, silencie. Isso é questão de disciplina. Disciplina dos sentimentos, disciplina das emoções. Você não se permite mais jogar lama em quem quer que seja, porque isso não é a atitude de um trabalhador espírita, não é a atitude de uma pessoa espírita, de um aprendiz da casa espírita.
Eu tenho que ter cuidado sobre aquilo que eu pronuncio em relação ao outro. Porque aquilo que eu pronuncio sobre o outro revela-me diante do outro mais do que eu gostaria de ser revelado. Então vejam a responsabilidade do que é a maledicência. Pela maledicência poderemos ser obsidiados espiritualmente, por incrível que pareça. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta que você atira água fervente. A planta não suporta. Isso aqui é uma mensagem de André Luiz no livro Respostas da Vida. Se você acha que em nome da verdade você tem o direito de julgar a quem quer que seja, será que o outro suporta o seu julgamento? Será que o outro tem condições emocionais, maturidade espiritual para ouvir o seu pronunciamento como juiz de atitudes alheias? Nós não estamos mais na época em que se apedrejavam os cristãos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Falta de compaixão, falta de fraternidade, bondade, generosidade, faz com que nós sejamos criaturas rudes, criaturas que estilhaçam o outro pelo olhar, que emanam sentimentos negativos contra as pessoas. Basta que o outro contrarie uma tecla do meu interesse, eu me revolto contra essa pessoa, tornando-a inimiga, quando antes eu chamava de amiga. É isso que nós fazemos no nosso dia a dia com as pessoas que nós dizemos amar? Silencie, porque o silêncio é um ato de caridade profundo. Se você tiver que chamar a atenção, chame em particular. Nunca expondo a pessoa diante de outras pessoas. No ambiente de trabalho isso se chama assédio moral. E é o que mais acontece no ambiente de trabalho, pela alta competição entre as pessoas. As pessoas não compartilham. Não é um ambiente humanizado, é um ambiente de competição. Para que eu possa brilhar, eu tenho que apagar a luz do outro. Impossível isso numa atitude cristã. Nós somos espíritas, inclusive no ambiente de trabalho também. Cuidado com esse instinto altamente competitivo. Só você tem que brilhar, só você tem que ser o melhor do que as demais pessoas. Por que essa necessidade? Esse egocentrismo que lhe enaltece diante dos outros. Para que eu me enalteça, eu tenho que rebaixar o outro. Eu tenho que mudar esse comportamento. Angústia. Angústia é um sentimento que todos nós sentimos em graus variados. Tem momentos que nós choramos e é um choro de dor profundo. Tem momentos que a vida foge do nosso controle e nós não compreendemos o porquê de determinadas situações estarem ocorrendo. Então essa angústia revela insegurança, falta de controle. Eu não tenho controle sobre as variáveis que interferem diretamente na minha vida. Então isso me deixa angustiada, eu não consigo ter uma visão quanto ao futuro. Eu assisti uma palestra de um neurocientista lá no Ceará, em que ele dizia que existem 3 situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Pessoas que vivem prisioneiras do passado, e são essas pessoas que são altamente depressivas porque não conseguem viver o presente atual. Pessoas que vivem prisioneiras ao futuro, desenvolvem um alto teor de ansiedade por aquilo que precisam concretizar e não concretizam, porque a visão está voltada apenas para a felicidade futura, esquecendo de vivenciar a felicidade do presente atual. E pessoas que são bem resolvidas com o passado, vivendo na plenitude do presente atual, semeando um bom futuro. Essas pessoas são pessoas que se contam a dedos, porque ou nós somos prisioneiros de um passado ou somos prisioneiros de um futuro que não se concretizou. Então, a angústia é decorrente de fatores psicológicos que geram instabilidade no comportamento de cada um de nós. Quem não se angustia diante das dificuldades financeiras e materiais? Quem não passa por atribulações, sobretudo no momento atual, onde o mar de corrupção surge como um câncer generalizado no nosso país?
Quem de nós não passa por angústias por não ter muitas vezes o domínio e o poder de intervenção sobre determinadas situações? Então, essas cargas de ansiedade que geram consequentemente o medo, em decorrência da própria instabilidade, lhe leva a sair do seu eixo de centralidade. Uma vez descarrilhados, falta de sintonia com o nosso eixo interior, nós nos tornamos extremamente fragilizados diante deste sentimento de angústia, impossibilidade de controlar acontecimentos de sua vida. E claro, diante da impossibilidade do controle desses acontecimentos, nós vivenciamos outro sentimento que é decorrente da angústia, que nada mais é do que a frustração. E nessa frustração, nós desenvolvemos uma alta carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando-nos por um outro sentimento que a gente vai falar mais adiante, que é a tristeza. E eu vou mostrar a vocês as consequências desses sentimentos a nível orgânico. Quem pensa que esses sentimentos nos afetam apenas emocionalmente é um ledo engano. A somatização desses sentimentos e emoções. Raiva. Quando nós temos um sentimento de raiva, a raiva é a irmã gêmea da irritação. Nos irritamos diante das situações imprevistas que fogem do nosso controle e que muitas vezes, a partir do julgamento, nós condenamos o ser que não satisfez o nosso desejo. A nossa tendência é a reação. Então, quando nós reagimos movidos pela raiva, nós ofendemos e agredimos muitas vezes numa proporção muito maior do que o alvo que nós fomos vítimas. Então, essa capacidade de reação todos nós temos. Todos nós temos a capacidade de nos tornarmos pessoas enraivecidas. Termos correlatos à raiva, fúria, revolta, ressentimento, exasperação, indignação, vexame, animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade. Certa feita, um espírito nos falou, o seu calcanhar de Aquiles é a irritação. Seu calcanhar de Aquiles, viu, Cessa? Mas não é que ele estava certo. E olhem que quando eu me irrito, sai de perto. Carla, a mansa e pacífica se revela. Pense, não queiram me ver irritada, tá certo? Então, a irritação é um sentimento que eu tenho que eu preciso controlar. E que isso vem à tona. E quantas vezes no momento de irritação nós dizemos coisas que nos arrependemos muito e não temos mais como voltar atrás. Uma vez dito, já foi dito, e só Deus sabe como o outro recebe aquilo que nós estamos dizendo pelo sentimento da raiva, da irritação. Se eu sou movida pelo sentimento da raiva e da irritação, o poder da minha palavra certamente será ferino, porque eu vou ferir o outro. E vou ferir naquilo que eu sei que o outro vai se sensibilizar. E com um agravante, quanto maior a intimidade, maior poder nós temos de ferir o outro. E normalmente nós ferimos mais aqueles que nós mais amamos, por alguma contrariedade, por alguma coisa que ele não nos satisfaça. Medo. Fenômeno psicológico marcado pela consciência de um perigo ou objeto ameaçador. A gente já falou sobre isso outras vezes aqui. O medo é um sentimento que nos paralisa, que nos domina, que exerce sobre nós um poder muito além do que possamos admitir, que nos impossibilita de vivenciarmos relações mais íntimas, numa entrega diante do outro, porque diante do medo de não sermos correspondidos, nós nos reservamos. Afinal de contas, você se abrir, você ser espontâneo e verdadeiro para alguém é extremamente ameaçador. O medo nos impossibilita de termos relacionamentos em profundidade. O medo nos impossibilita de verbalizarmos o quanto nós amamos as pessoas.
O medo nos interdita expressões mais profundas do sentimento. O medo nos paralisa e nós precisamos vencer esse medo. É fácil? Não. Vejam quantos termos correlatos ao medo nós poderíamos citar. Ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, cautela, escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror, psicopatologia, fobia e pânico. Todos esses sintomas que se expressam através de atitudes comportamentais fogem muitas vezes ao nosso controle racional, mas eles se expressam. E para um bom observador se torna muito visível todos esses sentimentos e essas emoções. Tristeza. A tristeza, gostaria de me detalhar um pouco mais sobre ela, porque ela gera em cada um de nós uma profunda angústia, um descrédito, um desânimo, uma descrença quanto às possíveis soluções da nossa vida. Normalmente ocorre a tristeza diante das decepções profundas, as angústias, diante dessas frustrações que ocorrem na nossa vida e que muitas vezes nós nos surpreendemos como alguém pôde fazer isso. Como alguém pôde me prejudicar dessa forma? Por que essa pessoa me traiu? Então, a tristeza vai se acumulando aos poucos e vai gerando perda de energia. Se não fosse o suficiente ainda, ela leva muitas vezes a causar dentro de nós uma série de outros sintomas que nós vamos apresentar mais adiante, além da própria depressão. Eu estava conversando, por incrível que pareça, com uma amiga ontem, e aí ela dizendo o quanto a vida dela estava assoberbada e todas as soluções que eu apresentava, ela sempre apresentava uma outra desculpa para dizer que não era possível implementar aquela solução. Nós temos que ter cuidado porque muitas vezes nos acostumamos com o sofrimento. Muitas vezes achamos que não merecemos ser felizes. Porque estamos ainda, por incrível que pareça, mesmo no sofrimento, numa zona de conforto. A zona de conforto leva-nos a não enfrentar a mudança que é fundamental. Mudança de hábito exige muito esforço. Eu não posso modificar um hábito sem alterar uma conduta anterior. Mas eu levei anos para construir essa conduta. Como é que eu vou alterar agora, na fase adulta? Mas se foi uma conduta nociva, é necessário que eu altere. Isso aí parte desde a questão do alimento até a atitude comportamental. Nós nos intoxicamos todos os dias com sentimentos negativos, pensamentos negativos, preocupações em demasia, excessos de pensamentos que nos atormentam mentalmente, espiritualmente, emocionalmente falando. Falamos o que não deve. Não utilizamos o tempo em benefício da nossa própria evolução. Cuidamos da casa, mas não cuidamos da nossa individualidade. Nos impregnamos de um personagem que não é o personagem da nossa vida real. Apresentamos um personagem para as pessoas que não é condizente a quem nós somos verdadeiramente. Queremos ser admirados por esse personagem que nós representamos. E o pior é que nós acreditamos que somos esse personagem. Ah, mas eu sou doutora fulana de tal. Você não é doutora fulana de tal, você é um ser humano. Sua profissão é um detalhe. Não lhe define como ser humano. Ah, mas eu sou mãe de fulano, beltrano e ciclano. Isso ainda não lhe define quem você é. Quem você é vai muito além de quem você faz. Quem você é a evolução espiritual que você conquistou até o momento atual. Quem você não indica a sua posição, seu status, o que você conquistou materialmente. Nada disso lhe pertence. Quem você é a sua essência. Mas eu quero ser admirada pelo carro que eu tenho. Eu quero ser admirada pela roupa que eu uso. Eu quero ser admirada pelas joias que eu ostento, pela maquiagem que eu me apresento. Eu quero ser admirada pelo poder que eu possuo na empresa.
Eu quero ser admirada pela inteligência que eu conquistei. Você é muito mais do que a inteligência que você possui. Você é muito mais do que os bens materiais que transitoriamente você conquistou, porque nada é de sua propriedade verdadeiramente. Quando você retornar ao mundo espiritual, tudo vai ficar. E aí restará você consigo próprio. Nós temos que inverter esses valores. Eu preciso admirar Pietro pelo ser humano que Pietro é. Não é, Pietro? Tá calor aqui, viu, Pietro? Começa agora a suar um bocado. Eu tenho que admirar Pietro pelo ser humano que ele é. Não pelo palestrante, não pelo trabalhador, não pelo pai de família, não pelo profissional apenas. Tudo isso são aspectos da vida dele. Que tipo de personagem nós estamos interpretando no dia a dia? Eu assisti uma palestra de uma monge budista, a primeira monge budista do mundo. Postei lá no Face. E ela falava sobre isso. Dalai Lama, quando conversa com qualquer ser humano, desde um presidente da nação até um trabalhador comum, ele não se impregna pelo cargo que o outro possui. Ele se concentra 100% nesta pessoa que ele está atendendo. E olhe que nós não somos acostumados a sermos admirados e amados por alguém. Basta alguns minutos de profunda atenção para essa pessoa nos conquistar definitivamente. Porque isso não é um hábito comum. Eu estou falando com essa pessoa, estou 100% concentrada nessa pessoa. Porque ela é o meu foco de atuação, ela é o meu alvo de atenção. Para eu chegar nesse patamar de consideração e compaixão pelo outro, eu tenho que evoluir muito, me desimpregnar dos personagens que nós cultivamos. Nós não somos essa aparência é transitória. Daqui a 10 anos não terei a mesma aparência de hoje. Há 10 anos atrás eu era diferente do que eu sou hoje. Nós somos o espírito imortal. Quando estivermos conversando com alguém, que esse alguém seja merecedor da nossa totalidade da atenção. Isso não é fácil. Porque uma das maiores caridades que nós podemos praticar na atualidade é disponibilizar o nosso tempo para alguém. Nós não temos tempo para ouvir ninguém. Nos entedia se alguém vir desabafar conosco. Não temos paciência para escutar a angústia do outro. Achamos que é perda de tempo. E nos esquecemos que nós precisamos desabafar com outras pessoas também. Achamos que é perda de tempo dedicar-se a uma pessoa. Se eu sou incompetente para me dedicar a alguém, como eu terei competência para me dedicar a uma multidão de pessoas? Não terei, isso é uma questão de lógica. Se eu sou incapaz de amar uma pessoa, eu não sou capaz de amar muitas pessoas. E aí vem um alerta para nós. Muitas pessoas atualmente vivenciam estados de profunda tristeza, sentimento de solidão. Pessoas que precisam ouvir um bom dia, pessoas que precisam receber um abraço, pessoas que precisam de gestos de carinho. Mas eu não posso ter atitudes de carinho se meu coração está ressequido interiormente. E se eu acho que o ser humano não vale a pena ter carinho por ele. Isso é uma mudança comportamental muito profunda. A gente vai ver a necessidade, porque nos afeta inclusive organicamente. Rancor. Quem de nós não teve em algum momento rancor, mágoa, ressentimento? Quem de nós muitas vezes não nos sentimos perturbados pelo ressentimento que alguém gerou em nós? Mas se alguém gerou em nós, fomos nós que geramos e não esse alguém. Veja o que os espíritos falam sobre o rancor. Entulho psíquico. Rancor comparar-se-ia a entulho psíquico. Lixo mental.
Você está se impregnando mentalmente de emoções que lhe desarmonizam espiritualmente. Você está sendo acicatado pelo espinho do rancor. Então suas palavras são duras, cruéis, ferinas, são acicates. Você não consegue transmitir equilíbrio porque você está em estado de desequilíbrio. Olha o que o rancor causa. Ácidos destruidores de alta potencialidade que consomem energia vital. Ou seja, nós não temos consciência do que as emoções geram no nosso corpo físico e perispiritual. O rancor acarreta danos emocionais variados que levam a psicoses profundas, episódios esquizofrênicos de difícil reparação. Lógico, o rancor intensificado transforma-se no ódio e o ódio enlouquece qualquer ser humano. O ódio é um sentimento extremamente primitivo que nos aproxima da primitividade, extremamente letal, tóxico, venenoso, que desarmoniza completamente o complexo unicelular. Altera completamente as emanações fluídicas. Nós nos condensamos, nos materializamos diante de um sentimento nefasto que, uma vez alimentado, muitas vezes foge ao nosso controle por absoluta indisciplina emocional. Então vejam, nós achamos que o outro é perverso, nós somos vítimas dessa pessoa. E no posicionamento de vítimas, nos vitimizamos e começamos a condenar o outro porque o outro é o responsável pelo nosso sofrimento. Por mais que alguém erre conosco, nós somos os responsáveis pelos sentimentos que nós nutrimos, não a outra pessoa. Nós passamos muitas vezes numa condição de vítima a gerar sentimentos tamanhamente nefastos que são decorrentes de uma infância em desequilíbrio. Como é que nós reagimos na atualidade? Somos crianças ainda. Qual é a atitude de uma criança que se vê contrariada quando deseja ter algo e não tem? Chora, esbraveja, grita, esperneia, reclama. Nós adultos, numa infância que não foi trabalhada emocionalmente, choramos, esperneamos, reclamamos, xingamos, condenamos. Muitas vezes obsidiamos o outro encarnado mentalmente. É a nossa infância. E nós precisamos nos tornar adultos espiritualmente. Nos tornar adultos espiritualmente é se libertar desses desejos e frustrações que muitas vezes são decorrentes da não satisfação do próprio desejo. E vejam, nós descarregamos a nossa falta de afetividade, a nossa insegurança, o medo de perda, a frustração do desejo e arremessamos ondas mentais de ódio contra o outro. A que ponto somos capazes de sentir sentimentos com tamanha intensidade e que geram desequilíbrios em nós e nos outros? Se estamos perturbados espiritualmente, perturbamos os outros também. Infelizmente, não conseguimos padecer das nossas enfermidades espirituais isoladamente. Os outros se ressentem dos nossos comentários, das nossas atitudes indevidas, dos nossos comportamentos indesejáveis, das nossas emanações mentais, simplesmente porque ainda somos egoístas. Arremessamos ondas mentais de ódio até o momento da agressividade física, violência, em qualquer forma de manifestação. Por que os crimes ocorrem? Por que as discussões em trânsito muitas vezes culminam em morte? Senão pelo ódio que se materializa. Temos um poder de violência fenomenal. Somos violentos por natureza. Basta a menor prova para a violência vir à tona.
E nós temos uma capacidade ferina de agredir verbalmente e muitas vezes culminando na agressão física. Olha aí as emoções que perturbam. Vou só citar alguns exemplos. O que a raiva faz? Atinge o nosso fígado, vesícula biliar, articulações e olhos. Raiva. Vamos ter cuidado com a raiva, né? Medo. Atinge os nossos ossos, cabelo. Isso assim, né? Quando o cabelo começar a cair, desconfie. Por que está caindo tanto? Medo causa a questão dos ossos, cabelos, rim, bexiga e orelhas. Tristeza, pele, intestino grosso, pulmão e nariz. Ah, mas eu vivo eternamente com uma gripe que não me deixa. Por que será? Vamos nos analisar. Preocupações nos músculos, estômago, pâncreas e boca. Isso é só um exemplo, vou trazer mais, viu? A gente tem que sair daqui um pouco mais consciente hoje. Olha aqui algumas dores que nós sentimos. Dor de cabeça, pressão do dia a dia, estresse e sobrecarga de atividades. Dor no pescoço, consciência culpada. Nos sentimos culpados por alguma coisa? Será? Será que nós não temos que aprender a nos perdoar para se libertar disso? Causando acúmulo e pressão na área do pescoço. Eu sou expert nisso. Viu, Sara? Na acupuntura, haja massagem no pescoço. Tá vendo que eu sou igual a vocês? Dor e sensação de peso nos ombros, problemas em alguma área de sua vida que ainda não foram resolvidos. Nós temos assuntos pendentes? Temos. E esses assuntos pendentes geram uma carga emocional que se materializa nos ombros. Dor nas costas pode ser um sinal de que a pessoa não se sente amada e apoiada. Temos sentido muita dor nas costas. Dor na região lombar, a parte inferior das costas está relacionada a problemas de finanças. Muita gente anda com dor lombar, não é não? Inclusive eu. Há 2 semanas atrás eu estava que não aguentava nem me levantar da cama, uma dor triste. Aí foi quando caiu a ficha, eu estava muito preocupada com a questão financeira. Rigidez nos cotovelos, deve ser uma resistência às mudanças. Nós somos resistentes à mudança. Isso se somatiza. Dor nas mãos, sinal de que você está com problemas para interagir com outras pessoas. Desconforto nos quadris. Medo do futuro, ansiedade. E isso se concentra na área dos quadris. Dor nos joelhos. Alguém aqui tem dor nos joelhos? Está relacionado a esse sentimento de vaidade e orgulho. É difícil confessar que a gente é orgulhoso e vaidoso, não é não? Muito difícil. Panturrilha, dor na panturrilha, causada por sentimentos de inveja. Se é difícil nos confessarmos como orgulhosos e invejosos, também é difícil nós nos confessarmos com o sentimento da vaidade. Causado por sentimentos de inveja e ressentimento, dor nos tornozelos. Você tem dificuldades em aceitar os prazeres da vida. Veja que automassacre. Isso é um suicídio lento. Ninguém merece isso, concordam? A gente tem que reverter o quadro de dor. Pés doloridos. Os pés são reflexos das nossas satisfações ou insatisfações. E aí, é preciso que haja a catarse libertadora, psicoterapia do perdão. Como eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Se eu já pratiquei aborto no passado, eu tenho que me perdoar por isso. Se eu já fui drogado, tenho que me perdoar pelo excesso da droga que eu consumi. Se eu já traí, tenho que me perdoar por isso. Se eu já fui uma amiga infiel, tenho que aprender a lição. Se eu não soube amar, tenho que aprender a amar. Mas não é através da autopunição. Recomendo que vocês assistam um filme que está passando no cinema. Se chama Quem Acredita. Alguém assistiu aqui? Não? É um filme maravilhoso que me levou às lágrimas, porque fala sobre o poder de Deus na nossa vida.
Pessoas que são levadas ao extremo da aflição e da angústia e a intervenção de Deus na vida delas. Pessoas de várias crenças, inclusive pessoas que são ateias. E é impressionante o quanto a gente precisa resgatar essa essência, esse encontro com o divino em nossas vidas. Nós não fomos criados para sermos infelizes. Nós não temos que padecer eternamente daquelas dores. Se assim o fizermos, nós não estamos sabendo fazer uso do conhecimento que a doutrina dos espíritos nos oferece. Isso aqui nós pesquisamos na doutrina espírita. E olha que fora da doutrina espírita tem muito manancial bibliográfico para ser estudado. Então nós temos que procurar melhorar a nossa vida. Como nós vamos melhorar a nossa vida? Só através de viagens? Só através de almoços e jantares? Não. No dia a dia. Vamos aprender a reverenciar a Deus na natureza. Vamos ter olhos para enxergar a beleza do universo, das pessoas, dos animais. Tratar com generosidade e bondade as pessoas. Dar o melhor de nós. Tem outro filme na Netflix que se chama O Melhor de Mim. O que o amor é capaz de fazer nas nossas vidas? Nós nos tornamos melhores em nome do amor que sentimos pelas pessoas. Elas nos levam a um processo de transformação profundo. Nos levam a uma condição de doação que nós não imaginávamos que fôssemos capazes de fazer e realizar. Em nome do amor, nós poderemos ser melhores do que somos. Então, quando eu vou abraçar com todo o sentimento da minha alma. Eu não sei até quando essa pessoa que eu amo estará comigo. Quando eu disser eu te amo, estarei falando com os olhos, não apenas com as palavras. Encontro de alma com alma, uma alma tocando outra alma, troca de energias sublimes e salutares. Pessoas que nos emocionam profundamente, simplesmente porque existem. E lembrem-se, se essas pessoas existem na nossa vida, há uma razão de ser. Elas estão passando, não é por um acaso, para nos tornar pessoas melhores do que nós somos atualmente. Nossa incapacidade é transitória. Nós poderemos nos tornar capazes. Se até hoje eu não aprendi a amar, eu sou capaz de aprender. Ainda dá tempo, ainda é questão de tempo. Uma nova oportunidade que a espiritualidade nos concede, que Deus nos possibilita. Uma nova chance de sermos melhores. Não maltratarmos as pessoas, não nos maltratarmos. Nós não merecemos ser maltratados, nem pelos outros, nem por nós mesmos. Então, essa catarse libertadora significa que eu sou capaz de me tornar uma pessoa melhor do que eu sou. Eu vou me esforçar para me libertar dos sentimentos que me aprisionam. Eu vou fazer um trabalho de autotransformação, de mergulho interior, tamanha intensidade que só eu sou capaz de fazer. Mas para isso eu tenho que mergulhar com toda a intensidade dentro de mim mesma e admitir que sou o responsável pela minha infelicidade, pelas minhas dores, pelos meus insucessos, pelos meus fracassos emocionais, afetivos, espirituais. O rumo da minha vida, eu sou o autor e protagonista. Eu estou escrevendo minha história todos os dias. Que exemplo eu estou impactando as pessoas? Eu estou estimulando elas a serem melhores? Ou estou sendo um sinônimo de fracasso o tempo todo? Eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Eu não. Vamos fazer o contrário. Eu posso, eu mereço, eu desejo, eu quero. Deus quer que eu me liberte espiritualmente, que eu me transforme espiritualmente. É para isso que eu estou reencarnado. É para isso que eu tenho que dar um salto qualitativo. Eu tenho que aprender a chorar, eu tenho que aprender a dizer eu te amo, eu tenho que aprender a abraçar, eu tenho que aprender a ser verdadeiro se não sou, eu tenho que aprender a ser justo se eu sou injusto, tenho que aprender a ser humilde se eu sou orgulhoso, tenho que aprender a abraçar, porque talvez o abraço traga um alimento que minha alma se ressente pela falta. Então vejam, a psicoterapia do perdão é o perdão primeiro com você próprio.
Você não é vítima do destino. Você não é vítima da justiça divina. Você não é vítima do outro. Você é vítima das suas escolhas. Suas más escolhas. Falta de inteligência, falta da boa utilização do livre-arbítrio. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de reverter esse processo. Ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você se tornar mais generoso do que você é. Ainda dá tempo de você se tornar uma pessoa sincera com todas as consequências que a sinceridade pode gerar na sua vida. Ainda dá tempo de você aprender a ser amigo verdadeiro das pessoas. Amizade verdadeira, uma amizade para sempre. E aí um discípulo perguntou ao mestre: por que é que nós perdemos os amigos? O mestre respondeu: porque não eram amigos, os verdadeiros amigos são para sempre. Verdadeiro amigo é para sempre. Sejamos verdadeiros amigos para sempre na vida das pessoas que nós amamos. Sejamos amigos presentes, que nós aprendamos a nos amar. Muito obrigada pela paciência. Deus nos abençoe.